Olá, meus alunos! Chegamos ao final da quinto módulo, da nossa aula 5, e é com prazer enorme que eu falo para vocês que agora a gente vai falar do último tema nosso, que é práticas assistidas e as nossas atividades, exercícios de ginástica cerebral. Vamos começar falando a definição de ginástica cerebral. Vou estar lendo junto com vocês aqui o slide. Peço que me acompanhe agora. Assim como os exercícios físicos ajudam a manter a melhora, a forma física, a ginástica cerebral pode ajudá-lo a melhorar sua capacidade mental. A neurociência, que é o ramo que estuda essa área de ginástica cerebral, comprova a capacidade extraordinária do cérebro de se adaptar e mudar os padrões de conexões com os conceitos de neuroplasticidade. Nossa, professor, não entendi nada. No começo eu também achava difícil, mas calma que a gente vai chegar lá. Então vamos começar com ginástica cerebral. O que é ginástica cerebral? A ginástica cerebral nada mais é que o campo de estudo da neurociência. E a neurociência é só o nome da ciência, o nome que os homens deram para o grupo de pessoas, o conteúdo que as pessoas estudam, que diz respeito ao desenvolvimento do nosso cérebro e da capacidade do nosso cérebro estar raciocinando, de estar pensando, a nossa capacidade de velocidade de pensamento. Essa capacidade ou velocidade de pensamento, ela se dá de algumas formas. E o principal conceito sobre essa capacidade é a neuroplasticidade, é a capacidade de armazenamento, é a capacidade que a gente tem de nossos neurônios se exercitarem para fazer a informação chegar de forma mais rápida ao seu destino. Então, o que é a ginástica cerebral? Nada mais é que, além de um nome bonitinho, ginástica cerebral, é a capacidade que a gente tem de usar técnicas para desenvolver o nosso cérebro, para fortificar o nosso cérebro, para fazer ele funcionar mais rápido e ser mais preciso. E essa ginástica cerebral, ela é capaz de evitar ou reduzir os danos de demência. Aquele famoso mal que as pessoas têm no processo de envelhecimento, mas algumas pessoas estão desenvolvendo cada vez mais cedo, de perder a memória, de não lembrar das coisas, de ter dificuldade em guardar nomes, atividades que devem ser feitas. Isso tudo é possível ser revertido, ser até impedido que aconteça essa perda de memória se você fizer ginástica cerebral. Professor, agora eu já sei o que é ginástica cerebral. Já sei que tem esse ramo que se chama neurociência, que estuda essa capacidade extraordinária do nosso cérebro de processar informações de forma rápida, que é o computador mais veloz do mundo, tanto que a gente que programa os computadores para fazer o pensamento lógico dele. Para a gente fazer essa atividade é preciso praticar alguns exercícios. Da mesma forma que a gente treina lá o nosso braço, nosso músculo, nosso corpo, a gente tem que exercitar o nosso cérebro. Só que, infelizmente, a sociedade, com o passar dos anos, tem sentido menos vontade de exercitar o seu cérebro. Por isso, o número de demência tem aumentado significativamente na sociedade mundial atualmente. Como que a gente exercita o nosso cérebro? Será que eu tenho que dar um pezinho igual está aí na imagem ali, ele vai ficar levantando esse pezinho? Não, de outra forma que a gente vai exercitar o nosso cérebro. O nosso cérebro a gente exercita fazendo atividades recreativas. E é isso mesmo. Atividades recreativas fazem exercitar o nosso cérebro. E quanto mais prazerosa for a atividade recreativa, mais a gente quer fazer. E quanto mais desafiante essa atividade for, mais interessante ela se tornará e mais prazerosa e mais efeito ela surtirá para o nosso cérebro. Então a atividade que a gente chama de exercício para a ginástica cerebral é aquela atividade que reúne recreação, que dá prazer, ao mesmo tempo que ela é desafiante. Então é um desafio prazeroso para o nosso cérebro. E quais são esses exercícios que como que eu posso utilizar?
para o meu paciente? Bem, é bem tranquilo. Eu coloquei aqui para vocês aqui embaixo o primeiro tópico. Os exercícios de ginástica cerebral servem para manter o cérebro executando suas atividades normais, para criar outros caminhos e corrigir funções perdidas, para evitar processos de demência. Vamos por partes aí. Quando a gente tem alguns problemas, o nosso idoso, o próprio processo de envelhecimento para o nosso idoso, ele vai perdendo a capacidade de memória. Quando você exercita o seu cérebro fica mais propenso a não esquecer as coisas. Quanto mais exercitado o cérebro for, menos esquecimento você tem. Quanto mais esquecimento você tem, menos exercitado o seu cérebro. Ele é um cérebro preguiçoso. Outra coisa interessante, se o seu paciente tiver sofrido algum acidente, que apareça nesse paciente o que nós chamamos de afasias, a afasia de Wernicke, a afasia de Broca e as demais afasias do seu paciente, que nada mais é que a perda de algumas coordenações do corpo, desde a fala, a movimentação, reflexo, raciocínio lógico, ou ele teve um AVC isquêmico ou um AVC transitório, que faz com que ele perca parte da funcionalidade do corpo, ou ele tem algum tipo de doença como a esclerose lateral amiotrófica, que é a ELA, ou ele tenha outras doenças relacionadas à perda cognitiva ou motora, esse exercício de ginástica cerebral vai fazer com que ele crie novos caminhos. Por exemplo, o lado da frente do seu cérebro, aquele lado frontal, bem aqui na metade da minha testa, parou de funcionar. Não está mandando mais informação para o meu corpo. Isso vai fazer com que eu perca algumas coordenações do meu corpo. Eu perca algumas funcionalidades no meu corpo. Porém, se eu fizer atividades cerebrais direcionadas para aquele movimento, outra parte do meu corpo, aqui atrás do meu cérebro aqui, vai tomar aquela função que foi perdida lá na frente. Isso ou seja, isso que entra lá corrigir funções perdidas e transformar em novos caminhos. A informação que vinha aqui para frente e saía daqui para frente, agora vai ter que vir aqui para trás e sair daqui de trás. O nosso cérebro cria outra região para assumir a função daquela perdida. Isso é altamente capaz de ser desenvolvido no nosso cérebro através de ginástica cerebral. Acontece com todas as pessoas de forma igual? Não. É diferente para cada pessoa. Acontece no mesmo ritmo e na mesma intensidade, no mesmo tempo? Não. Cada pessoa é uma pessoa diferenciada. Para uns funciona 100%, para outros vão funcionar só 10%. Mas desde que funcione e reabilite um pouco, já é melhor do que nada. Se uma pessoa que perdeu totalmente o movimento do braço no AVC, que foi com o bracinho assim, agora já está com o bracinho meio torto, mas leva a comida na boca, já é melhor do que não levar a comida na boca e ter perdido totalmente o movimento. Qualquer ganho é para ser comemorado com o nosso paciente. Então vamos lá, a gente já sabe que a atividade os exercícios de ginástica cerebral, eles servem para o ganho, para a melhora da condição do paciente, de raciocínio, concentração, para não ter perda de memória e também para desenvolver novos caminhos de transferência de informação dentro do nosso cérebro. O que a gente pode ver agora com relação à prática? O que eu posso exercitar a prática do meu paciente? Vamos lá, como a gente tem que raciocinar, nós temos que pensar que o que as pessoas menos gostam é porque tem que raciocinar. E o que as pessoas menos gostam no mundo hoje? Desde pequeno, quando vai na escola, qual é a coisa que as pessoas menos gostam? A matemática. Quase 98% dos alunos não gostam de matemática. Não são bons em matemática. Por que as pessoas têm dificuldade em matemática? Porque o raciocínio lógico matemático é muito abstrato e é muito difícil de ser atingido. Requer muita dedicação e muito treino para você conseguir processar fórmulas, equações e chegar a conclusões. Já começa que nós somos acostumados, o natural do ser humano é acostumado a algo que não é totalmente exato.
pois nós não somos perfeitos. Ah, eu tenho que trabalhar, mas eu prefiro ficar na cama mais tempo. Ah, eu tenho que fazer isso, mas eu vou fazer aquilo. Ah, eu quero fazer isso daqui. Ah, tem que fazer certinho, mas eu não quero fazer certinho. Certinho dá muito trabalho. E na matemática, ou tá certo, ou tá errado. Enquanto eu sempre dou o famoso jeitinho brasileiro para as coisas, na matemática não tem como dar jeitinho brasileiro. 1 mais 1 é igual a quanto? 2. Independente do que eu queira fazer, 1 mais 1 vai ser igual a 2. Isso, nós não gostamos disso. A população não gosta disso. Ela quer algo que você consiga enrolar, deixar de lado. E a matemática não tem como deixar de lado. Ou você faz e sabe, ou você não faz e fica sem saber. Aí o que as pessoas fazem? Deixa de lado. E deixando de lado, você está deixando de exercitar o seu cérebro. Você deixando de aprender matemática, deixando de gostar de matemática, deixando de fazer atividade de matemática para o seu paciente, você está deixando ele cada vez mais demente, está buscando demência para você também. Pois o cérebro não exercitado, o resultado é a demência, da mesma forma que o corpo não exercitado, o resultado é a obesidade. O que a gente vai ter aqui agora? Você vai ter atividades. Quais são as atividades? Se eu sei que a matemática é a melhor atividade de todas, o que desenvolve a matemática? O que eu posso usar a matemática para desenvolver meu paciente? A gente tem duas coisas. Podemos ter atividades lúdicas e podemos ter atividades tecnológicas, os recursos da tecnologia. Vamos começar pelos recursos da tecnologia. Pelos recursos da tecnologia tem vários softwares, que esses softwares eles são relacionados ao estudo da matemática, onde o paciente vai fazer contas, o paciente vai associar conta a cores, vai associar contas a frases, a expressões, e isso tudo para trabalhar o cérebro dele, não só conta, mas também alguma outra coisa. Por exemplo, todas as vezes que você fizer um cálculo que esse cálculo der um resultado par, você vai ter que me falar uma cor que seja derivada da mistura entre amarelo e azul e outra cor. Pegou? Lembra das misturas lá da época do ensino fundamental, que a gente trabalhava com cores quentes, cores frias na matéria de artes? Para aquelas pessoas que eram mais antigas, né, igual eu, professor de vocês, nem era artes, era educação artística. Você começa a trabalhar. Outra coisa, toda vez que você fizer uma conta e essa conta der um número par, e esse número par for de 3 dígitos, você vai ter que me falar um substantivo comum, um substantivo comum. Aí, ou seja, ele vai ter que fazer a matemática ligando com o português. Isso vai ficar muito complexo para o cérebro do paciente. Só que o aparelho ele começa facinho. 1 mais 1, 1 mais 3, 2 vezes 3, 4 dividido por 2. E ele vai dando a resposta. Com o passar do tempo, quando o paciente ele percebe que o paciente já está acostumado com aquelas respostas, aquelas perguntas mais simples, o aplicativo vai aumentando o grau de dificuldade, só que o cérebro do paciente já vai estar desenvolvendo, alcançando aquele estágio. Ou seja, ele é muito intuitivo e ele avalia o paciente. A quantidade de acertos e a quantidade de erros do paciente diz para ele se o paciente já pode subir de nível ou não. Se não tiver capaz ainda, ele vai ficar repetindo as mesmas coisas. Só que não é as mesmas coisas. São geralmente de 50 a 100 tipos de conta parecidas que vai colocar. Só que não é com a mesma resposta. Então o nosso cérebro vai ter que condicionar. Ou ele memoriza todas as respostas para poder acertar tudo, ou ele vai ter que fazer as contas e ter o raciocínio lógico matemático. Ou nós podemos simplesmente usar jogos lúdicos. Quais são esses jogos lúdicos? Nós temos o xadrez. Lembra que eu falei que a gente tem que estudar a nós mesmos primeiro? Aí você tem que fazer a pergunta, eu sei jogar xadrez? Professor, eu não sei jogar xadrez, então tá na hora de você entrar no YouTube, entrar na internet e aprender a jogar xadrez. O xadrez é muito importante, é o jogo mais importante lúdico que você mexe sem ser digital, que treina o raciocínio lógico. E você vai aprender para você e para o seu paciente. E você vai ensinar o seu paciente a jogar xadrez caso ele não saiba.
Outro jogo que você pode jogar com ele, dama, baralho. Baralho, desde que você jogue, você tem que aprender a jogar tudo isso para dificultar para o seu paciente moderadamente. Você começa deixando ele ganhar de uma forma bem simples, bem simples, bem simples, e vai aumentando a sua dificuldade do jogo. Vai mostrando que você sabe jogar, para ele desenvolver o raciocínio dele de conseguir também transmitir o que ele sabe. Isso ele tem que forçar o cérebro dele a fazer o jogo. Outro tipo de atividade lúdica que a gente tem que fazer com o nosso paciente. São mais simples, mas também pode ser complexa, que vai desde o fácil, intermediário até o difícil, que é palavras cruzadas, caça-palavras, sudoku. Esses jogos eles também exercitam a memória do paciente. E é bem interessante, porém, jogos que são feitos mais individuais. O paciente faz sozinho e você, o máximo que fala, é interagir com ele verbalmente. Agora, eu quero uma interação maior entre eu e ele, ou entre ele e demais pessoas. O que eu posso fazer para esse paciente para trabalhar exercitar esse cérebro dele? Tem alguns jogos, eu vou dar o exemplo de dois. Um é bem antigo, é da minha época, eu tinha ele, infelizmente eu perdi, não sei quem pegou ele, que fim levou o meu jogo, que é o jogo imobiliário. É um jogo que a gente mexe com dinheiro, mexe com dado, mexe com cartas, e é um jogo bem interessante e que vocês vão... agora eu não lembro, é balcão imobiliário. É bem interessante vocês terem esse jogo, vocês mesmos terem para trabalhar na família de vocês, terem esse jogo no trabalho de vocês para estar jogando com o paciente e estar inserindo os familiares dele para estar jogando com eles ou até outros amigos de fora para vir jogar com ele. É um jogo que dá para muita gente jogar e é bem interessante e exercita demais essa parte lógica matemática, de raciocínio, valores, aplicações, investimentos, custos, juros, crédito. É como se fosse um banco mesmo, e com todas as regras, as movimentações bancárias, e a pessoa tem que raciocinar tudo, como que vai ser feito para cada coisa. Se você pegar empréstimo, vai daqui a quanto tempo, quanto que vai voltar para você de juros, quanto você vai ter que pagar de taxa, o imposto que vai vir em cima disso. É bom tanto para você ensinar as crianças essa parte financeira, que você pode colocar o seu paciente idoso, se ele seja capaz de ensinar para essas crianças, bem como treinar o raciocínio dele através dessas contas, desses processos bancários que muitas das vezes ele está acostumado. Ah, meu paciente era uma paciente mais assim, mais humilde, que os filhos que cresceram na vida estão pagando o cuidador, ele não tem tanto estudo. Tem aquele programa, aquele jogo daquele programa do que o Silvio Santos apresentava, que é um programa internacional, que é o Show do Milhão. O Show do Milhão são quiz de perguntas, várias perguntas, perguntas variadas, você pode escolher sobre quais assuntos você quer perguntar, você vai saber seu paciente, ele sabe muito sobre o que. Aí você coloca a pergunta sobre aquele assunto. Conhecimentos gerais, política, economia, esportes, do que seu paciente gostava. Você coloca aquele assunto, ele vai fazer várias perguntas e vocês vão brincando para ver quem chega a 1 milhão. É um jogo também que desenvolve raciocínio lógico, que a pessoa vai ter que lembrar, processar informações diversas, principalmente se você colocar informações diversas. Aí, na mesma hora que ele fala de matemática, ele está falando de política, ele está falando de economia, está falando de música, está falando de artesanato, varia muito. E ele vai ter que puxar essas informações no cérebro dele, isso vai exercitar o pensamento dele. Outra coisa que a gente tem que pensar também é que quais outras atividades que eu posso fazer com ele com relação a isso. Só posso fazer atividades lúdicas e atividades digitais, que são atividades através de softwares, uma coisa mais tecnológica. Não, você pode fazer uma atividade de exercício de ginástica cerebral de uma forma mais artesanal, caso você não queira gastar dinheiro. Professor, com jardinagem eu consigo fazer alguma atividade de exercício de ginástica cerebral? Consegue até com a jardinagem. Por exemplo, vamos fazer uma jardinagem, pegar seu cliente, vamos fazer medir o local para poder colocar o recipiente que vai ser, caso seja um apartamento,
o vaso que vai ser colocado. Ah, ele vai ficar onde? Vamos medir o local, vamos ver quanto de terra a gente vai precisar se o vaso tiver tal tamanho. Como que é o formato desse vaso? Depois que colocou a terra, vai ser quanto de adubo, quais as medidas. Isso ele vai ter que fazer os cálculos e de preferência faça cálculos de cabeça. Isso vai levar ele a pensar, a exercitar numa coisa simples que é uma jardinagem. A gente tem que saber pensar de como que a gente vai trabalhar nosso paciente. Novamente eu digo para vocês, professor, eu estou sem ideia de como fazer com o meu paciente. Entra no YouTube, joga lá ginástica cerebral, exercícios para memória e vai aparecer bastante coisa. Agora, você tem que definir qual área da psicomotricidade você quer trabalhar com ginástica cerebral também. Quais áreas a gente pode trabalhar? Por exemplo, eu quero trabalhar o físico do paciente, mas como ginástica cerebral. Ele tem que trabalhar o físico com ginástica cerebral. Tem como? Tem. Vamos supor que o seu idoso vai estar andando. Você pode desenhar uma amarelinha no chão. Olha só, uma amarelinha. E vai pedir para ele, na hora que ele está pulando a amarelinha, o braço dele geralmente fica solto. Só que você vai falar, toda vez que for uma casa, todo mundo já brincou de amarelinha? Sempre é uma casinha, depois duas casinhas. Uma casinha, duas casinhas. Toda vez que ele pisar numa casinha, ele bate palma em cima e só pode pisar no chão com um pé. Na hora que ele for nas duas casinhas que ele pisar no chão, ele vai bater palma para frente e palma para trás. Então ele vai ficar para cima, para trás, para frente ou para frente e para trás. Ele vai ter que ficar pensando como que ele vai fazer aquela amarelinha. Outro exemplo, você vai pedir a ele para aumentar mais um pouquinho. Ele já está pulando. Num quadradinho da amarelinha ele pisa com o pé. Na hora que ele pisar naqueles dois quadradinhos, que é um pé em cada quadradinho, ele vai ter que bate palma em cima para um quadradinho, bate palma para frente e para trás quando ele está nos dois quadradinhos. Porém, quando ele estiver num quadradinho, você faz uma pergunta para ele e ele tem que responder. Quando ele estiver nos dois quadradinhos, ele vai ter que fazer uma outra coisa. Por exemplo, você perguntou para ele e ele respondeu uma coisa fácil. Por exemplo, qual é o nome do seu filho mais velho? Aí ele fala, João. João. Aí quando ele pular nos dois, você faz outra pergunta. Ele bate com palma para frente e para trás e vai respondendo. E isso vai fazer com que o cérebro dele vai desenvolvendo ao mesmo tempo que ele está exercitando o físico dele. Outra coisa que eu posso fazer também, eu quero desenvolver a parte emocional dele. Emocional é o lazer. O lazer com isso. É aquilo que eu falei, você vai pegar um jogo de xadrez e vai chamar pessoas, baralho, dominó, e vai trazer pessoas para jogar com ele, e ele vai ter que armar situações para fazer ganhar esse jogo. Isso ele está desenvolvendo o lado cognitivo dele e vai estar jogando. Outra coisa que a gente pode fazer tecnológica também, tem jogos que os adolescentes gostam muito, só que também são jogos que ele pode fazer. Não são todos adolescentes que gostam de jogos de estilo RPG, só que os estilo RPG força mais você a raciocinar, força mais você a trabalhar em equipe, e você pode trabalhar isso com o seu idoso também. Tem jogos que são mais simples, são mais tranquilos, que ele vai ter que fazer, pegar algumas coisas, caçar algumas coisas, que tem uma sequência, se ele não fizer aquilo ele não consegue evoluir. Isso faz com que ele pense também, não, eu tenho que fazer uma coisa de cada vez. Tem aqueles jogos lúdicos também, que é encaixes. São vários encaixezinhos de madeira que você pode pegar encaixando, tem formatos e você só pode encaixar um formato no outro. Tem aqueles jogos lúdicos que você tem que empilhar uma coisa sobre a outra e elas estão bagunçadas e é difícil. Tem aquele cubozinho mágico que você tem que ficar rodando ele para poder colocar cada lado de uma cor diferente. Tem muitas coisas para vocês fazerem, a internet está cheia de jogos, vocês só não podem deixar o paciente de vocês ocioso, sem nada para ser feito. Agora, o que a gente vai falar são as práticas assistidas. A gente já viu as atividades, agora a gente precisa de práticas assistidas.
Alguns profissionais vão estar passando para vocês atividades. A gente já viu como trabalhar a atividade física, como trabalhar o cérebro. O corpo e o cérebro, mente e cérebro são, a pessoa está boa. Boa sim, feliz da vida e um paciente alegre, um paciente saudável com você, mesmo que tenha alguma doença crônica, mas ele está lutando para ficar cada vez melhor. Porém, tem aquela equipe que eu falei lá no começo, que é composta por fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e entre outros profissionais, que vão pedir para você fazer algumas atividades com o seu paciente, todas elas com o intuito de melhorar a saúde do seu paciente. Então é de suma importância que você abrace esses pacientes, profissionais e faça com que aquilo que ele peça para você realmente entre em prática, que seja colocado em prática pelo paciente. O fisioterapeuta vai pedir para você fazer movimentos no corpo do seu paciente. O terapeuta ocupacional e o fonoaudiólogo vão pedir para você mexer no rosto do paciente, mexer no pescoço dele com texturas diferentes, com temperaturas diferentes, quente, frio, morna. O terapeuta ocupacional vai pedir ainda que você movimente o seu paciente de forma com que ele faça as atividades sozinho, aquilo que eu falei lá no começo, que o paciente tem que fazer os procedimentos sozinho, você só vai fazer para o paciente em último caso. Ele vai comer, ele vai beber água, ele vai se pentear, ele vai se vestir sozinho. Ah, professor, ele não está conseguindo. Ele não está conseguindo porque ele não está tentando. Deixa ele tentar, até ver se ele realmente não consegue. Ele tentou uma vez e não conseguiu, não quer dizer que ele não vai conseguir da segunda, da terceira, da quarta, da quinta. Quanto mais ele tentar, mais perto de conseguir ele está. E nós iremos fazer essas atividades que eles pedirem na quantidade de vezes que eles pedirem. E essa orientação a gente tem que observar bastante quando ele estiver ensinando pra gente. Pergunte para o profissional também. Isso que você está me fazendo, pedindo para fazer essa atividade, ela é boa para quê? Para quais tipos de lesões ela é boa? Aproveite aquele momento para você também aprender. Aproveita o ensinamento, aproveita o conhecimento que está sendo de graça naquele momento para você. Tire proveito de todo o conhecimento que os profissionais da área de saúde que também assistem o paciente têm para transmitir para você. E é com essa mensagem que eu termino essa aula, esse módulo 5 com vocês. Tirem proveito de todo o conhecimento que os profissionais da área de saúde, da equipe multidisciplinar, têm a te oferecer através das atividades que eles vão te orientar a fazer com o paciente. E faça com prazer, e faça aprendendo, faça com gosto, pois o seu paciente merece o melhor e você, por ter sido aluno aqui da Escola Educando, você é o melhor que tem no mercado. Parabéns por ter chegado até aqui. Desejo a todos sucesso. Um abraço e bons estudos, que o estudo nunca termine na vida de vocês. O conhecimento é eterno. Ninguém poderá tirar isso de vocês. Até mais.